Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, na devocional de número 41, queremos meditar sobre o tema Sua Compaixão. E eu convido você a ler na sua própria Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Num tempo em que não havia qualquer tipo de tratamento médico, uma pessoa que contraía lepra ou hanseníase tinha que viver totalmente isolada da sociedade, em pequenas comunidades, nas cavernas, em lugares totalmente isolados, até o fim da sua vida, já que aquela era uma enfermidade contagiosa e que trazia para eles um temor muito grande se alguém com hanseníase ou com a lepra estivesse no meio da sociedade e outros contraíssem a mesma enfermidade. Por isso, a morte com essa enfermidade ela era lenta e dolorosa tanto para o físico quanto para a alma, já que essa pessoa tinha que viver totalmente isolada dos seus familiares, dos seus amigos, ou, enfim, do convívio social em geral. Por isso, a pessoa com lepra, proibida de conviver com outros, tinha a obrigação de gritar quando se aproximava de um lugar onde havia outras pessoas. Eles tinham que gritar: imundo, imundo! E assim, qualquer outra pessoa saberia que eles eram pessoas portadoras dessa enfermidade e teriam então que se afastar deles. Ninguém podia tocar o leproso, sob pena de ser considerado imundo e até mesmo de forma semelhante ter que ser separado do convívio social. Somente o sacerdote podia tocar o leproso, mas somente fazia isso no caso de alegada cura, a fim de constatar se aquela pessoa ainda tinha os sinais da doença ou não. Sabemos que Jesus, ele é rei, ele é profeta, mas sabemos que Jesus também é sacerdote. E foi no exercício do seu sacerdócio, movido de íntima compaixão, que Jesus tocou aquele leproso e o declarou curado. Se Jesus tivesse invocado a lei, como está escrito em Levítico capítulo 13, ninguém poderia recriminar Jesus. Mas a compaixão fazia Jesus ser inclusivo. A compaixão que movia o coração de Jesus não permitia que ninguém fosse alijado, que ninguém fosse lançado fora do convívio social. Jesus olha para aquele homem e ele sente compaixão no seu coração e ele se dispõe então a ir em direção a ele e tocar aquele leproso. Foi assim que Jesus fez em cada momento social em que ele teve que lidar com pessoas rejeitadas pela sociedade. Por exemplo, em Lucas capítulo 4, nós encontramos Jesus junto ao poço de Jacó, na cidade de Samaria, e ele encontra com uma mulher samaritana, e ele conversa com ela, Jesus sozinho com ela, e era uma mulher de má fama, já que ela tinha sido casada 5 vezes, 5 casamentos desfeitos, e agora essa mulher vivendo de forma irregular com um homem, tendo relações com ele de forma irregular, ele não era o seu marido. Mas a compaixão do coração de Jesus não permitiu que ela fosse excluída. Pelo contrário, Jesus foi inclusivo com ela também e permitiu que ela recebesse o seu amor e a sua compaixão. Foi assim que Jesus agiu com o cego à beira do caminho, na estrada de Jericó. Foi assim que Jesus recebeu Zaqueu também na estrada de Jericó, quando ele atende esse homem que era rejeitado socialmente pelos judeus porque cobrava impostos. Foi assim que Jesus acolheu as crianças que os discípulos queriam despedir. O olhar de Jesus era sempre um olhar de amor. Jesus não via o exterior, ele via o coração.
Ele não se importava com o que os outros pensavam, mas sim com o valor que a pessoa tinha em si mesma aos olhos de Deus. Por isso Jesus as amou até o fim. Por isso Jesus amou a você e a mim até o fim, porque simplesmente o seu amor nos incluiu, nos aceitou e nos redimiu para a glória do Pai.